Recording in progress. Pode começar. Tá pronto? Boa noite a todos presentes na nossa casa irmã, Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, agora online e que acompanharão depois. Boa noite a todos que estão presentes também espiritualmente. Eu tenho certeza que muitos também estão aqui para aprender, como nós estamos aqui também para aprender. Para todos nós, Shalom, Shalom. Que os amigos benfeitores de luz possam nesse momento estar nos amparando, para que possamos levar àqueles que nos ouvem tudo o que é necessário para aprender, tudo o que é necessário compreender, para que a nossa essência divina continue sempre despertando cada vez mais e nos motivando nessa existência misericordiosa a praticar tudo aquilo que o nosso amado Mestre Jesus veio com tanto amor nos ensinar. Nós que ainda somos tão pequenos nessa escala de evolução, mas que nessa oportunidade misericordiosa aqui temos a chance de nos redimir, a chance de reparar os nossos erros e, ao mesmo tempo, pensando na eternidade de nosso espírito, evoluir hoje naquilo que está ao nosso alcance, praticando tudo aquilo que aqui nos encontramos para aprender. E nessa oportunidade, poder colocar sempre em prática, na espontaneidade de nossos sentimentos, vivenciar a verdadeira caridade. O convite que me foi passado para falar sobre o tema de hoje, normalmente eu procuro sempre iniciar a palestra colocando com uma passagem de um determinado tema de onde nós vamos abordar. Mas a temática de hoje, que vem do livro de Néio Lúcio, de psicografia de Chico Xavier, Jesus no Lar, é um livro que excelente para quem possa fazer o Evangelho, poder fazer deste livro também o momento de fazer o Evangelho, de tanto ensinamento que traz, sempre com textos que não são grandes, mas de grandes exemplos para refletir, de grandes exemplos para que no cotidiano de nossa existência possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui nós encontramos dentro deste Consolador prometido pelo Cristo e que nos levam a cada vez mais a raciocinar sobre toda a verdade que nos envolve nessa existência, sobre toda a verdade que nos envolve na eternidade de nosso espírito, na oportunidade que temos de evoluir, na oportunidade que aqui nos encontramos de praticar tudo aquilo que ainda não aprendemos em existências passadas. Cada vez mais, nós temos a oportunidade de cada existência, como assim Kardec fez na pergunta, se eu não me engano, 369, quando ele pergunta da razão de nós não lembrarmos das existências passadas para passar pelo aquilo que temos que passar. E os Espíritos diz, numa resposta muito singular, cada existência nós temos a inteligência para discernir o bem e o mal. Então, nós temos sempre essa oportunidade, uma vez que na nossa consciência está escrito a lei de Deus, como Kardec muito bem o fez na pergunta 621,
onde está escrito a lei de Deus, e eles responderam na consciência. Ou seja, antes daqui chegarmos, temos tudo preparado, temos tudo aprendido para aqui, na oportunidade que temos, reparar e evoluir. Mas tem uma lei universal que nos rege, que é a lei do livre-arbítrio. A lei que vai através do mérito, nos dar o mérito através de nossas escolhas, pois só assim podemos evoluir através de nossas escolhas. E essa lei ela é universal. Em qualquer plano, ela tem a mesma validade como aqui nós temos. Então, quando a gente tem essa consciência de tudo aquilo que fazemos perpetua na eternidade do nosso espírito, temos que aproveitar essa oportunidade. Como muito bem diz a Ângela no início da sua oração, de sermos gratos sempre de estarmos aqui presente neste momento, aqui presente nessa existência para aprender. Nós nunca somos desamparados, indiferente de qualquer circunstância que nos encontramos, sempre temos tudo aquilo que precisamos para evoluir, escolhido por nós. E aí, quando eu fiz a leitura desse tema, bênção do estímulo, como eu fiquei refletindo a respeito dessa história. Eu vou começar a palestra lendo essa história e depois nós vamos refletir sobre o que ela nos traz, sobre a mensagem que nos é passada e que não deixa de, no cotidiano da existência, colocar em prática, de nos chamar a atenção daquilo que precisamos corrigir em nós, nos nossos atos, nos nossos pensamentos rotineiros, para evoluir. Pois a evolução ela só acontece nos pequenos gestos, nos pequenos atos, até que, de certa maneira, espontaneamente, já começa a tomar conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, pois assim já estamos vivenciando verdadeiramente, com todo o sentimento, esse aprendizado. Então, espero que ao final da palestra, como eu gosto sempre de fazer, colocar todos para refletir. Todos fazendo perguntas, encontrando respostas. Se a resposta não vem de imediato, certamente no caminhar da existência elas irão chegar no tempo certo. Pois uma coisa para mim é muito claro, que nessa existência nada acontece por acaso, sem um motivo para aprender. Então vamos lá, seguindo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se a André a franqueza com que o mestre atendia os mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Jesus falando. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vastos períodos de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor da velha mesa, que lhe restava
e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou, sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desapareceram quando não se alimentavam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Então Jesus mostra um momento de escolha da esposa após a morte do marido. Viveram momentos de conforto material. Ele não relata as escolhas que levaram a perdas materiais do marido. Mas ele, lamentando desse conforto, acabou se sucumbindo e morrendo. A esposa, pelo contrário, vendo ali aonde estava, o que restava, ela não perdeu em nenhum momento a dignidade de levar aos filhos a confiança em cada um para seguirem diante, sem saberem do que realmente havia acontecido. Mas o que importa é a direção que ela deu para os filhos. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados, enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com o assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa fazendas dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indivisível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e fim da ligeira pausa terminou sentencioso.
quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Ou seja, isso está no capítulo 18 desse livro, Jesus no Lar. Vamos assim dizer, como se ela fosse uma mentirinha, uma boa mentirinha, que ela falou para os filhos, mas ali eu não classifico como mentira. Ela não falou também o momento do que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, o que ela podia fazer para com os filhos era o quê? Não fazer com que eles confiassem neles, não perdesse a confiança no futuro. Porque muitas vezes, quando as adversidades nos acontecem, e muitas vezes não entendemos os motivos pelos quais passamos pelas adversidades, seja elas materiais, seja elas emocionais, enfim. Tudo tem um propósito para crescimento. Tudo tem um propósito para que nós fazemos as nossas escolhas. Como muito bem disse os Espíritos na pergunta de Kardec, como passar por tal prova se a gente não lembra do passado? E os Espíritos responderam que em cada existência temos a inteligência de entender e de escolher o bem e o mal. Então, partindo desse princípio, qualquer adversidade que nos acontece, nós sempre teremos essas escolhas a fazer. Se fazer a escolha do bem ou se fazer a escolha pelo mal. Se sentir, vamos assim dizer, inapto, que não se pode fazer nada, ou procurar compreender, acreditar que nós estamos aqui evoluindo, que nós temos tudo aquilo que precisamos para o nosso aprendizado e seguir em diante. Então essa mãe, ela foi esse porto seguro para eles. Na mensagem que ela passou, mostrando para eles o que ela não tinha em valores materiais, mas tinha em valores morais, o verdadeiro trabalho, que todo crescimento nosso, indiferente dele se é material ou espiritual, ele acontece através de muitos esforços que temos que fazer, que temos que sair de nossa zona de conforto, de procurar dentro de nossas imperfeições corrigir aquilo que nos impede de evoluir e dessa maneira seguir em frente. Então essa mãe, ela foi esse ponto de referência para eles. E aí, dentro de todas essas adversidades que nos acontecem nas existências, uma vez que temos a compreensão hoje, através do Consolador prometido, a eternidade do Espírito, ou seja, o nosso Espírito é imortal, e quando temos a consciência da lei de causa e efeito, de tudo que aqui praticamos, lá na frente iremos colher na intensidade daquilo que estamos colocando nos nossos atos, com todo o nosso sentimento. Vejam bem, se essa mãe não tivesse essa espiritualidade de fazer isso com os filhos, o que ela poderia provocar se eles não procurassem ter o estímulo para seguir em frente? Olha os débitos que deixariam na existência deles para no futuro ter que reparar. Então, quantas vezes as adversidades vêm em nossas existências justamente para isso.
se vem, nós nos preparamos para isso. Então, seguindo, dentro desse contexto que nós temos que aprender a entender que cada dificuldade que nos acontece, nós temos que, dentro de nós, lapidar as nossas imperfeições, procurar compreender tudo aquilo que nos move para evoluir, tudo aquilo que temos aqui oportunidade para crescer. Vejam bem. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, no tema felicidade e infelicidades relativas, na pergunta 920, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Ou seja, indiferentemente de qualquer adversidade que nós temos, ele perguntou se aqui nós temos a felicidade completa? E eles responderam, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Entender que felicidade plena nas nossas imperfeições morais, né? Nós ainda estamos engatinhando na evolução do espírito. Se entendemos que um espírito evoluído, ele é muito mais desmaterializado que aqui nos encontramos na nossa ordem. É muito mais purificado. Então, entender felicidade plena, se ainda não sabemos praticar o mandamento maior em toda a sua essência, que a caridade nos move, como Jesus entendia, então aqui nós não temos essa felicidade completa, mas relativa de acordo como reagimos nas dificuldades, como vamos aprendendo a abrandar essas dificuldades para evoluir. Se qualquer dificuldade que nos aparece nos atinge, como poderemos ter felicidade completa se nós nunca temos os nossos pensamentos elevados? Nunca aprendemos a ser resiliente. Nunca aprendemos a ser indulgente. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Vejamos o exemplo dessa mãe. Olha, ela não se sentiu infeliz, não se sentiu inapta nas dificuldades que teve. Teve a confiança, a resiliência daquele momento que estava passando e deu uma direção para os filhos, motivando-os a seguir no trabalho de cada um, no esforço de cada um, mesmo ocultando que não tinha valores materiais, mas tinha o tesouro maior, que é os valores morais. Ao passo de algum tempo, toda a perda material que eles tiveram, eles conquistaram. E qual alegria maior ao ver que através do tesouro espiritual que a mãe tinha para eles, com certeza se encontraram ainda com mais confiança de seguir o caminho, de vencer as dificuldades, pela maneira que conseguiram superar em não se sentindo infelizes. Nós não temos ainda a felicidade completa, mas a felicidade relativa é de acordo com os méritos de tudo aquilo que aqui estamos aprendendo a fazer, a vivenciar.
Aí vem o comentário de Kardec. O homem bem compenetrado no seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Ou seja, nós nos preparamos antes de vir aqui. Então, qualquer adversidade ou aborrecimento são passageiros. Somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos à lei da existência corpórea. Nos deixamos levar pelas provações mundanas ao invés de seguir os verdadeiros valores morais. Pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidade terrena, veremos a esta, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Nós não sabemos, nesse texto, que levou ao pai até as perdas materiais, consequência de suas infrações terrenas. Mas a mãe, com a sua grandiosidade de espírito, serviu de porto seguro para os filhos, de estímulo para eles, através do que ela tinha para doar, que é todo sentimento, de todo aprendizado e confiança em Deus, no futuro, que a gente aqui é só uma passagem. O que Jesus quer nos mostrar aqui é justamente isso, que a nossa passagem aqui é apenas momentânea, a nossa existência não se resume, é apenas uma existência, mas que qualquer adversidade não seja um desestímulo para a gente confiar e seguir em frente trabalhando dentro de nós todas as mazelas que nos impedem de evoluir. No livro, ainda no capítulo 1 das penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidades relativas, na pergunta 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Ou seja, a pergunta que Kardec faz, eu achei muito interessante, porque ele faz uma pergunta muito individualista, numa mensagem, vamos assim dizer, numa visão ainda muito curta de cada um, sem entender todo o contexto. Ou seja, o que para um é felicidade, para o outro é infelicidade. Se um tem valores materiais, ele é mais feliz do que aqueles que têm poucos valores materiais. Não é uma pergunta no sentimento de cada um, mas mais pela materialidade que cada um tem. E a resposta: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Se cada um é feliz com o que tem, com o que acha que é necessário, ele ali também está começando a desenvolver a consciência moral para a vida futura. E quantas vezes a gente, dentro das necessidades de hoje, e está na pergunta 926 que Kardec fez aos espíritos, sobre a questão das necessidades, né, que a gente vai passando nessa existência, à medida que vai aumentando as necessidades, se ela não traz maiores aflições para as pessoas. E a resposta foi curta e seca dos espíritos, falando dessa questão da necessidade. Por isso que eu acho que encaixa muito bem aqui da posse do necessário. E eles respondem: os males deste mundo estão na razão da necessidade artificial
que cada um cria para si mesmo. Quantas vezes a gente sempre procura muito em ter e não procuramos apenas em ser, daquilo que precisamos para ser. Buscamos sempre artificializar nossas vidas, principalmente nesse mundo de hoje, com essas relações tão superficiais, mas nunca procuramos a necessidade do nosso íntimo de praticar esse verdadeiro valor do sentimento do amor ao próximo. Então, imagina se essa mãe preocupasse apenas em necessidades materiais para com os filhos. Olha o que ela deixaria de fazer para eles. Olha a importância desse estímulo que ela deu, mas com essa confiança toda dentro da necessidade que habitava ali naquele lar, com as poucas coisas que tinha, não perdeu a referência dos valores verdadeiros morais. E aí pergunta 924. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de preservar-se deles? Olha a pergunta de Kardec. Independente da maneira de agir, mesmo a pessoa agindo como sendo justo, vai acontecer. Mas você não tem como se preservar deles, de não acontecer nessas adversidades que assim nós temos. E a resposta: o homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na própria consciência que lhe dá esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Olha a grandeza do ato dessa mãe. A resiliência que ela teve, sem murmurar, dando a direção para os filhos dos valores morais, que são os verdadeiros valores que temos aqui, os verdadeiros tesouros que temos aqui, e dando a direção para eles. Com o tempo, a colheita veio. Olha a grandeza disso. Eu fiquei assim maravilhado dentro dessa resposta dos Espíritos, comparando com a atitude dessa mãe que Jesus veio exemplificar. Sofrê-los sem murmurar. Ou seja, todas as adversidades que nós temos em nossa existência têm um motivo para aprender. Tem um motivo para nos fazer evoluir, e isso está na nossa consciência. Como muito bem os Espíritos responderam, encontrará sempre a consolação na sua própria consciência. E o Consolador vem nos trazer justamente essa consciência de entender que na eternidade do Espírito, tudo que fazemos aqui vai propagar. Nós vamos colher no futuro do nosso espírito através das nossas escolhas. Na pergunta 963, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Ou seja, eu sou tão pequeno e Deus tem tantas moradas para preocupar, Ele vai preocupar comigo aqui que sou tão pequeno com os meus problemas? E a resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Seja ele quem for, nenhum de nós está desamparado. Nenhum de nós está sendo jogado. Nós temos que entender o mérito das escolhas.
como essa mãe teve com os filhos. Poderiam estar na sarjeta, passando fome, mas não. Ela aceitou com resiliência o atual momento, mas sem perder a esperança no futuro de dar os verdadeiros valores para os filhos. Por quê? Porque intimamente sabe que está amparada e confia. O grande problema de muitos nas adversidades que aparecem na existência, achar que está sendo desamparado, que não está sendo olhado. Deus é extremamente misericordioso para olhar para cada um dos seus filhos. Nenhum de nós está amparado. Mas tem a lei universal do livre-arbítrio de cada um fazer as suas escolhas. E o grande erro é de que a grande maioria não procura entender aonde errou a má escolha que fez. Procurar se redimir e seguir um novo caminho. Muitos repetem o mesmo ciclo e reclamam das mesmas dificuldades, porque fazem as mesmas escolhas e não entendem e sempre querem culpar a Deus porque que vivem assim. Na 964, Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir, ou seja, Ele vai olhar o que nós fizemos de errado para nos punir, está vigiando ali para nos punir. A maioria desses atos não são para Ele insignificantes. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Livre-arbítrio. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou limites. Se nós não estamos agindo pelo bem, o que vai acontecer? As doenças e, por vezes, a morte são consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Nessa questão, eu vejo um exemplo que a gente tem muito evidente para quem assistiu o filme do Chico Xavier, o exemplo do irmão. Quando ele adoece e o pai, desesperado, perguntando para o Chico, você ajuda todo mundo, não vai ajudar seu irmão? E Chico, sabendo da lei divina, pergunta para Emmanuel. O Emmanuel vira para ele e fala, estão decidindo o que irão fazer. Na prática, esse irmão dele estava comprometido a passar o final da sua existência 10 anos acamados para corrigir e reparar existências passadas. Porém, na sua existência, enquanto Chico fazia o trabalho financeiro de funcionário na Fazenda Modelo, ele ficava na casa, no centro espírita, acolhendo as pessoas que chegavam, ouvindo, dando atenção, dando carinho espontaneamente, com todo o seu amor. Ou seja, o que ele precisava de passar no final da existência para aprender, ele o fez espontaneamente na sua existência, sem esperar algo em troca. Então, o que Emmanuel disse a ele? O que ele havia cumprido, o que ele tinha que passar. Então, a sua existência já não precisava mais estar aqui, porque ele já tinha cumprido. Ou seja, ele passou o final da existência sem ser, vamos assim dizer, entre aspas, punido. Então, o que nós temos que ter a consciência de todas as dificuldades que possamos encontrar, sempre estamos amparados, sempre temos o limite nessa existência para cumprir e reparar
o que tivemos que reparar de erros passados. E se temos que passar por alguma dificuldade, como essa mãe o fez, e o exemplo que os Espíritos nos deram, ser resiliente. Ser resiliente. Cumprir passando essas dificuldades sem murmurar. Aí sim nós estaremos evoluindo. E depois que entender, quando voltarmos ao plano espiritual, que passamos a porta estreita das dificuldades que nos colocamos para passar, sem reclamar. Aí o mérito disso vai trazer as boas consequências no futuro. E o contrário disso, teremos que reencarnar com provações ainda maiores, pois não cumprimos aquilo que viemos cumprir. Seguindo. Ainda no livro 4, capítulo 2, Intervenção de Deus nas penas e recompensas, do comentário de Kardec sobre essa pergunta. Todas as nossas ações são submetidas à lei de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Em verdade, se torna sensível pelo seguinte apólogo: um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar, ao exemplo da mãe com os filhos. Mesmo exemplo. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a sua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade, ou seja, o livre-arbítrio. Deu tudo aquilo que precisa. Agora, basta as suas escolhas para fazer ou não. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Olha aí o amparo que temos todos nós por Deus. E a consciência que nós temos em cada existência de discernir o bem e o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, e é que Deus dá ao homem um recurso, por meio de novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá sem empregar mal o seu tempo. Ou seja, é a lei máxima do livre-arbítrio que cada um de nós temos aqui. Então, essa analogia que os espíritos, Kardec está fazendo na questão do cultivar o terreno, é nós cultivarmos em nós os verdadeiros valores que estamos aqui para vivenciar, pois já nos preparamos antes daqui estarmos. Temos consciência disso. Agora, cabe a cada um de nós o livre-arbítrio de nossas escolhas entre praticar o bem ou seguir nas mazelas morais
que é deixar de fazer o bem que viemos fazer. Não podemos reclamar de todas as adversidades sem procurar redimir que estamos aqui para ser resiliente, para aceitar e seguir em frente. Apenas confiar, porque muitas vezes queremos o imediatismo, quando ainda pensamos apenas nessa existência. Mas se pensarmos na pluralidade das existências, aí sim iremos ter consciência para aproveitar melhor essa e fazer as melhores escolhas. Aí, Emmanuel, através do livro, através da psicografia de Chico Xavier, o livro Essencial, no capítulo 13, ele coloca o título das 3 escolhas, né? Sobre nessa passagem que essa mãe passou, ou cada adversidade que cada um de nós podemos passar, das escolhas que temos. E ele fala, é uma pergunta de um com o orientador, né? Fazendo as perguntas de determinada situação até chegar ao ponto de escolhas. Aí o orientador vira e fala, o orientador meditou alguns momentos e considerou, o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos dela pelos despenhadeiros do mal. Nós temos 3 opções. Segui-la, ficar parado sem fazer nada, ou afastar de praticar o bem e fazer as mazelas morais. O instrutor amigo esclarece por obséquio que resultados nos levam às 3 escolhas referidas? E ele responde, o mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. O caso da mãe. Ela seguiu o lado do bem, foi resiliente nas dificuldades, foi a orientadora dos filhos para seguir na força do trabalho e o resultado veio na frente. Os que preferem descansar em caminho, por vezes, se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Eu me coloco muito como exemplo. Quando eu iniciei no Espiritismo, a gente sempre acha que sabe tudo. Sempre acha que já conhece a verdade. Quanta ignorância. Só depois que veio as adversidades e quando realmente eu procurei aprender, ler, compreender e, sobretudo, começar a praticar, é que eu fui entendendo a da minha inércia lá atrás, quando eu tive a oportunidade de praticar e não praticava. Eu dou exemplo na sopa comunitária da nossa casa. Eu sempre deixava para depois, até que um dia eu fui participar, vivenciar aquilo ali e quanta transformação me trouxe. Com os pequenos gestos, com os pequenos atos, de ver a alegria em crianças, que é algo que eu nunca esperava receber. O quanto isso nos move, o quanto isso nos transforma, o quanto isso nos faz sair dessa inércia de achar que não precisa fazer nada. Quanto ainda somos cegos para entender. E os que se distanciam
voluntariamente nos reveladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberam a aceitar a própria renovação. O Haroldo Dutra falou uma vez numa palestra que quem pratica o mal vai chegar a um ponto que ele vai se esgotar de fazer o mal e de perceber que nunca mudou. Então, por esgotamento, vai mudar. Então, nós temos essas 3 escolhas para seguir: mudar, ficar na inércia, ou sair e continuar no mesmo caminho errado. Lá na frente, quando a gente entende que nossas escolhas, nossos atos perpetuam na eternidade o nosso espírito, e se pensamos, como eu falei no início, numa evolução espiritual, de uma maneira que nós vamos nos desmaterializando, que vamos nos purificando, e dessa maneira vamos ser mais luz, o quanto pequeninos nós somos e quanto precisamos de evoluir. Eu acho que eu tenho um tempinho ainda. Não, mas ô Heraldo, eu posso falar rapidinho uma historinha aqui ou vou esgotar o tempo? Tudo bem, pode concluir. Tá, porque eu acho que vai ajudar a evidenciar isso. Kardec, quando fez uma entrevista com o espírito de Júpiter, está na Revista dos Espíritos, em 1958, foram 82 perguntas. E lá ele pergunta sobre o espírito, como que é o planeta Júpiter. E pasmem a diferença de um planeta que está no sistema solar, criado por Jesus, ou seja, nesse universo próximo de nós, né? Muito próximo de nós, dentro desse parâmetro universal, desse infinito mundo que nós temos aí, criado por nosso Pai, vivenciam lá um mundo que está hoje em Planeta Feliz. Até então eu imaginava só a Capela, que está fora do nosso sistema solar, mas lá também é assim. Lá os espíritos evoluídos comunicam pelo pensamento. E seu perispírito é mais fluídico, não é denso como esse nosso, para que cada um possa entender o que é fluídico, todos que estão aí, todos que sabem o que é um trabalho de passe, a energia fluídica que os espíritos benfeitores, através dos médiuns passistas, passam para as pessoas. Essa energia a gente não vê, não percebe, não toca, porque ela é fluídica. A luz que nos ilumina, nós não conseguimos alcançá-la, porque ela é fluídica. Então, os nossos olhos nós não enxergamos. Então, se eles estão no planeta evoluído, que os seus espíritos reencarnados lá são em matéria mais fluídica e que lá também não precisa da luz solar, porque já são luzes, espíritos mais evoluídos, então não precisam da luz que nós precisamos ainda para nos trazer o oxigênio, nos aquecer, para fazer com que as plantas, todo o alimento que precisamos aqui, para alimentar o nosso corpo material e assim procurarmos nessa oportunidade aqui seguir aprendendo. E lá não precisa disso. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma sonda da NASA mostrando imagens de Júpiter, que a gente vai ver lá, aos nossos olhos, podemos ver talvez areia, porque é o que nós enxergamos materialmente, mas lá está numa condição muito mais evoluída. Aí Kardec faz a seguinte pergunta para eles: um espírito evoluído aqui, como ele se sentiria em Júpiter? E qual foi a resposta? Se eu não me engano, a pergunta 52 ou 53. Há como um macaco aí na Terra. Ou seja, se a gente pensar nos espíritos todos de luz que nós temos como referência, a evolução deles aqui, no nosso planeta de provas e expiações, comparado, é como se fosse um macaco na inteligência de tal evolução que eles estão,
Olha o quanto nós ainda somos pequenos, o quanto nós ainda precisamos evoluir e ainda fazemos escolhas erradas. Vejam bem. Olha a oportunidade que nós temos. Olha o exemplo que essa mãe deu para os filhos e o legado que ela deixou de luz para eles. A colheita que, com certeza, na sua volta ao plano espiritual, cumpriu com mérito, através da sua escolha, o lado do bem. Os verdadeiros valores de referência que nós temos que ter. E ela foi resiliente, ela foi humilde de aprender dentro da necessidade que tinha, mas não fazer com que eles perdessem a referência dos verdadeiros valores íntimos que devemos levar. Então, para finalizar, seja qual for a dificuldade que te encontres, não desanimes. A esperança é a luz da vida. Confiemos em Deus. Como vimos aqui, somos todos amparados pelo nosso Pai. Não somos pequenos em nenhum momento que Ele não esteja nos observando, nos auxiliando e nos ajudando. Nós devemos ter a sintonia com o nosso pensamento de confiar em valores materiais, mesmo nos pequenos gestos. Que saibamos utilizar dentro dos pequenos gestos essa semente divina de praticar esse amor que Cristo veio nos ensinar. Até que um dia, espontaneamente, possamos praticar livremente em cada gesto, em cada ato, em cada pequena coisa que aqui temos a oportunidade para vivenciar. Agradeço enormemente o carinho dessa casa. Não a conheço fisicamente, nem esses trabalhadores, mas já tenho uma empatia muito grande por vocês. Espero, tenho certeza disso, que a oportunidade não faltará para estar presencialmente um dia, que vai ser com muito amor, com muito carinho, pois eu tenho em minhas orações sempre pedindo o amparo dessa casa, que ela possa ser sempre essa luz na região e que possamos sempre ter nessa oportunidade como hoje, aprender, refletir e procurar vivenciar em cada nosso momento tudo aquilo que aqui estamos aprendendo, todos juntos, amparados por tanto amor e carinho do nosso amado Mestre Jesus.